Um instante. Perfeito. Então, gente, boa noite a todos. Para aqueles que não me conhecem, sou Josimar, sou o diretor de pesquisas atuais da ALASF, Associação Brasileira de Ligas de Saúde da Família e Comunidade, e atual representante discente do Diretório Institucional da ALASF dentro do CNPq. É um prazer imenso estar com vocês aqui. Hoje nós vamos fazer uma comunicação oral de dois grupos que estarão nessa mesa. E eu gostaria de saber quem seriam os representantes dos grupos a participar. Eu e a Giovana Lins, eu sou Alberto, vamos apresentar o trabalho Desastres Ambientais na Atenção Primária, Manejo e Repercussões. Perfeito. E o segundo grupo, alguém presente? Sim, eu sou a Brenda e eu vou apresentar o trabalho A Relação entre o Isolamento Social e o Aumento dos Índices de Obesidade na População. Perfeito. Então, de acordo com o cronograma, o primeiro grupo a apresentar seria justamente o de relação entre o isolamento social e o aumento dos índices de obesidade na população. José, fica à vontade para assumir a coordenação. Boa noite, pessoal. Meu nome é Zé Arthur, sou membro colaborador da coordenação de pesquisa da ALASF e vou junto com o Josmar Capes aqui para poder moderar esse encontro com a gente. Então, o Josmar já comentou sobre a apresentação dos dois grupos. Então, Brenda, a hora que você quiser, vocês têm 40 minutos para poder fazer a apresentação e fique à vontade. Tem a obrigatoriedade de apresentar slide? A comunicação é da sua preferência. Tá bom. Então, eu vou só falar mesmo. O nosso trabalho, né, já falei o título, a relação entre o isolamento social e o aumento dos índices de obesidade na população. Dentre os autores do trabalho foi eu, Brenda Machado Siqueira, Bruna Machado Siqueira, Giovana Azevedo Rodrigues, Rebeca Miguel de Oliveira e Júlia Maria Rodrigues de Oliveira. Bom, o nosso objetivo, né, foi uma proposta de revisão de literatura com o intuito de analisar a relação entre o isolamento social e o aumento dos índices de obesidade na população. Como método para a elaboração dessa revisão, foram utilizados os descritores obesidade, aumento do consumo de alimentos, comportamento sedentário, comportamento alimentar e isolamento social. E aí realizamos a busca nas plataformas Cielo, Google Acadêmico e Lilacs. Então, estipulamos como critério de inclusão o período entre 2020 e 2021, a relevância dos estudos, artigos que sejam originais e revisões consideradas importantes, além de idiomas, incluindo inglês, português e espanhol. Também excluímos estudos que não se relacionaram com o tema e que não apresentaram relevância considerável para a elaboração. E assim conseguimos selecionar 20 artigos para produzir essa revisão de literatura. Introduzindo, na nossa atual pandemia, muitos países adotaram o isolamento social a fim de conter o número de casos da doença, o que levou ao aumento do sedentarismo, da má alimentação e também, consequentemente, dos casos de obesidade. Além disso, fatores emocionais, sociais e econômicos estão atrelados a essa mudança de comportamento, que trouxe também um aumento do número de pessoas obesas. Diante dos resultados e da discussão que fizemos, a pandemia e a necessidade do isolamento social culminaram na redução da prática das atividades físicas e isso aumentou o número de obesos na população mundial. A alimentação de crianças, jovens e adultos também foi influenciada nesse período porque houve um aumento do consumo de alimentos não saudáveis, né, que aumentam o volume das refeições dos indivíduos e contribuem de forma significativa para o ganho de peso. Além disso, a alimentação não saudável passou a ser mais abrangente na população mundial por conta do alto consumo, principalmente de alimentos ultraprocessados e de alto teor calórico. No entanto, esses maus hábitos alimentares e o consumo exagerado
contribuem para o desenvolvimento de várias doenças não transmissíveis, incluindo a obesidade em questão. Ainda em relação à alimentação, foi observado que as mudanças alimentares relatadas durante a pandemia foram pautadas em grande parte pelo aumento do consumo, principalmente de refrigerantes, fast foods e também alimentos ultraprocessados, os quais estão aliados a esse aumento do volume das refeições, que gera um grande ganho de peso. Também foi relatado que os efeitos do comer emocional, né, por conta de ansiedade, enfim, outras origens, e também do estresse na escolha dos alimentos para serem consumidos durante a pandemia, aumentaram, principalmente nas mulheres, e que pode ser explicado por conta da preocupação maior das mulheres com a saúde, quando comparada à preocupação dos homens. Outro fator importante é o aumento do tempo de exposição a eletrônicos durante a pandemia, que foi observado principalmente em adultos, no caso da exposição à TV, e em adultos jovens, computadores e tablets, mais comumente. Os estudos utilizados, eles afirmam com unanimidade que os baixos níveis de atividade física e o tempo elevado de exposição à tela estão associados a riscos aumentados de sobrepeso e de obesidade, o que foi bastante determinante nesse período de pandemia. Tivemos acesso a uma avaliação ampliada de dados coletados em países como Itália, Polônia, Portugal e China, por exemplo, que permitiu obter dados que se assemelham ao perfil brasileiro, no que tange à prática de atividades físicas e também aos hábitos alimentares durante a pandemia. Então, nessa análise, pode-se observar que as porcentagens variam bastante entre os países, mas se convergem para o fato de que houve uma redução da adesão aos exercícios físicos e houve um aumento dos maus hábitos alimentares, que levou ao ganho de peso, que em excesso gera o sobrepeso e a obesidade. Em Portugal, por exemplo, foi verificado um aumento da prevalência da obesidade parental nos pais e nas crianças que estavam em isolamento social, sendo que 24,7% das mães presentes na amostra do estudo apresentavam pré-obesidade antes da pandemia, e agora passaram a representar 39,4%, que é um dado alarmante diante do cenário atual. E aí uma análise brasileira fez uma busca de acordo com as macro-regiões, que evidenciou uma apresentação de altos índices de consumo de alimentos ultraprocessados, tanto antes quanto durante a pandemia. Porém, diante da Covid-19, a região norte ela tem liderado esse alto consumo de alimentos ultraprocessados. E assim, um fator que de forma agressiva tem contribuído para que a população opte por esse tipo de hábito alimentar é a publicidade dos ultraprocessados, que promete contribuir para o distanciamento social e também evitar a monotonia alimentar nos lares. Entretanto, foi observado que o maior impacto desse tipo de publicidade é visto sobre populações socialmente vulneráveis, o que pode ser um dos fatores que justificam o alto consumo dos ultraprocessados nas regiões Nordeste e Norte. E concluindo, evidenciou-se que o isolamento social ele tem uma contribuição importante no aumento dos casos de obesidade no mundo, porque a pandemia acentuou esse número de pessoas obesas, levando em conta os maus hábitos alimentares e o sedentarismo, principalmente. No Brasil, o alto consumo de alimentos não saudáveis apresenta uma relação com questões econômicas e sociais, principalmente, e ampliando ainda mais a complexidade do problema, visto que as pessoas com menor renda e menor acesso aos serviços de saúde são aquelas que mais têm sido acometidas com a obesidade. E é isso. Muito obrigado pela explanação, Brenda. Agora abrimos para perguntas. Se quiserem fazer, estão presentes na sala.
Se não tivermos perguntas, então eu abro a palavra para o coordenador de pesquisa, Josmar Capps, para poder fazer suas considerações quanto à pesquisa. Obrigado, José. Então, Brenda, antes de tudo, eu queria parabenizar sua pesquisa. Foi uma pesquisa muito boa. Quando eu cheguei a dar uma olhada nas suas avaliações na ficha técnica, achei um tema bem interessante e um tema bem complexo de se avaliar, principalmente no momento atual, que nós estamos falando justamente sobre a correlação entre a obesidade e a saúde mental das pessoas em virtude da pandemia. Não temos muitos artigos, e apesar desses artigos, você conseguiu fundamentar muito bem a sua discussão aqui. Parabéns. E José, fica à vontade de fazer seu parecer. Gostei muito do trabalho também. Acho que é sempre muito importante trabalharmos com revisões hoje em dia, principalmente no tema Covid, porque cada vez mais a gente tem várias pesquisas surgindo sobre Covid, numa velocidade muito maior do que a gente estava acostumado a ter pesquisas surgindo. E quando vocês trazem uma ideia de abordar uma revisão, principalmente em um período relativamente atual, de um ano, desde que começou a pandemia, sim, é uma ideia muito forte hoje em dia que vem surgindo, eu acho que se encaixa muito com o momento atual da nossa pesquisa científica. Sim, parabenizar mesmo pelo trabalho, um trabalho muito bom. E agora eu vou ler o parecer técnico dos avaliadores e dos pareceristas. O trabalho apresenta uma visão promissora referente à temática, explorando diferentes critérios atuais e relevantes referentes à abordagem nutricional de saúde da família. Ele necessita um maior aprofundamento na temática, principalmente no que o Josimar comentou sobre a inexistência atual de referências fortes sobre essas correlações, podendo ser submetido em congressos e seminários com as devidas correções que orientamos dentro da avaliação. A média final do trabalho, em uma escala de 10, foi 9,0. Agradeço, então, pela submissão do grupo. Brenda, se você quiser fazer considerações finais. Eu só queria agradecer mesmo, né, pela oportunidade, por todos os elogios do trabalho. Acredito que dá para ampliar bastante esse assunto e que a gente ainda vai ter muito material até acabar a pandemia, né, para poder analisar de forma mais profunda o que a gente fez. Mas que bom que vocês gostaram e que o que a gente produziu foi interessante para o Congresso. Fico muito grata. A gente que agradece. Isso aí. Aguardamos a revisão agora para fazer a publicação dia 30. Tá bom. Então, continuando, aos que chegaram agora, nós estamos no período de apresentação dos trabalhos. A Brenda atualmente apresentou o trabalho intitulado A Relação entre o Isolamento Social e o Aumento dos Índices de Obesidade na População. Aos que não conseguiram assistir o começo da apresentação, ela está sendo gravada e ela vai ser disponibilizada no site do evento. E agora nós passamos para a apresentação do trabalho intitulado Desastres Ambientais na Atenção Primária, Manejo e Repercussões, com a apresentação dos autores Alberto e Giovana. Lembrando do tempo de vocês de até 40 minutos, e eu deixo aberto para que façam as suas considerações sobre o trabalho. Primeiramente, boa noite a todo mundo que está presente. O título do nosso trabalho é Desastres Ambientais na Atenção Primária, Manejo e Repercussões. Os autores são Adriano Barreto Júnior, Alberto Souza Cunha, Bruna Araújo, Giovana Costa, João Alderete, Lucas Alves, Maria Tereza Silva e Vinícius de Assis. A atividade humana tem causado impactos graves sobre sistemas naturais. O exemplo mais conhecido é o aquecimento global, cujas repercussões são múltiplas e extremamente nocivas. Entre elas, é possível citar a desertificação, a redução da disponibilidade de água potável, a acidificação e a elevação do nível dos oceanos e aumento da frequência e intensidade dos desastres ambientais. Mundialmente, são observados esforços de indivíduos, de organizações, de lideranças para combater essas mudanças e amenizar suas consequências. Entretanto, a necessidade de produção e consumo crescente imposta pelo sistema econômico e dificuldade de cooperação internacional fazem com que ainda estejam distantes de reduzir nossas intervenções deletérias sobre o planeta. E seguimos conduzindo atos de queimada, poluição e desmatamento em um ritmo que pode estar próximo de ser recuperável. Em 2015, o Marco de Sendai
para a redução de riscos de desastres reuniu líderes mundiais em Sendai, no Japão, para um debate sobre objetivos de redução de riscos existentes e a prevenção de novos desastres, por meio de implementações de medidas multidisciplinares e integradas. O marco também estabeleceu metas para reduzir a vulnerabilidade a esses eventos, aprimorando a preparação para as respostas de recuperação, e dessa forma fortalecendo a resiliência ambiental. E, em contraposição, no cenário mundial, no Brasil, observa-se uma tendência à flexibilização de fiscalização ambiental e fortalecimento de discursos a favor da degradação. A 135ª reunião do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é a CONAMA, que aconteceu em setembro de 2020, foi marcada pela desativação de 2 resoluções que restringiam o desmatamento e a ocupação em áreas de preservação da vegetação nativa no território brasileiro. Medidas como essas, associadas aos baixos gastos de verba governamental para a proteção de biodiversidade e combate às mudanças climáticas, revelaram o descaso do atual governo com a pauta ambiental. E nessa perspectiva, é notável o aumento de desastres ambientais, sejam direta ou indiretamente causados pela ação humana. No ano de 2019, menos de 4 anos após o rompimento da barragem de Samarco, em Mariana, em Minas Gerais, aconteceu o rompimento da barragem da Vale, que levou à morte de 270 pessoas no município de Brumadinho, no mesmo estado. Essas consequências de catástrofes demandou questionamentos por organizações de saúde sobre como se deve dar assistência às vítimas. Além do atendimento imediato, é necessário a atenção e acompanhamento longitudinal devido às sequelas biológicas, psíquicas, econômicas, ambientais e sociais deixadas por tais acontecimentos. Em Mariana, por exemplo, um estudo demonstrou que a prevalência de transtorno de estresse pós-traumático foi de 82,9% das crianças e adolescentes entrevistadas após o rompimento da barragem. E a atenção primária à saúde, no Brasil, apoia-se sobre os atributos acesso, integralidade, longitudinalidade, coordenação, orientação familiar e comunitária e competência cultural. Assim, analisando o marco de Sendai, é possível dizer que cabe também à APS o papel de preparação e resposta a situações de desastres. É necessário, então, o desenvolvimento de pesquisas em saúde sobre riscos geofísicos e vulnerabilidade comunitária, como nosso artigo tentou investigar. A atual Agenda de Saúde Sustentável para as Américas defende o compromisso de países membros da Organização Pan-Americana de Saúde, da qual o Brasil faz parte, e desenvolve planos e políticas estratégicas que buscam acesso universal aos serviços de saúde em situação de emergência e desastres. E, de acordo com o propósito, a APS também deve ter um protocolo com produção de conhecimento e treinamentos de profissionais para ação de prevenção, preparação, resposta, recuperação e readaptação pós-desastre. Para além das necessidades de adequação da APS, para responder às demandas específicas impostas pelos desastres ambientais, esses acontecimentos representam um grande desafio ao seu funcionamento habitual. Estima-se que o acesso e segmento pode ser dificultados por problemas de deslocamento ou comunicação. Pode haver descompensação de condições crônicas de saúde e a territorialização pode ficar comprometida, entre outros obstáculos que podem se apresentar de acordo com o tipo de desastre. Em geral, pesquisas já realizadas sobre essa temática não tiveram direcionamentos focados na APS, trazendo informações sobre protocolos e diretrizes, atendimento pós-desastre, eficácia de resposta e gerenciamento em desastres e emergências de uma maneira ampla. O objetivo desse projeto é abordar desastres ambientais de modo interseccional com a APS, focando em analisar como a medicina de base e o SUS são preparados para responder tais recortes e buscando potencialidades da APS para enfrentar tais circunstâncias. Então, a nossa metodologia, a gente realizou uma revisão integrativa da literatura com buscas bibliográficas realizadas com publicações indexadas nas plataformas PubMed, Scopus, Cielo,
Observatório Nacional de Desastres, Literatura Latino-Americana de Ciências da Saúde e o Google Scholar. A estratégia de busca inclui os seguintes descritores: alagamento, atenção primária à saúde, atendimento básico, cuidado básico, desastres ambientais, enchente, inundação, barragem, cuidado de saúde primário. Agora, falando um pouco dos nossos resultados de discussões, vou começar falando um pouco sobre os desastres ambientais no Brasil. As informações do Atlas Brasileiro de Desastres Naturais mostram que, no período de 20 anos analisados, foram registrados 31.909 desastres no país, resultando em 96.368.836 pessoas afetadas diretamente ou indiretamente, com 3.404 mortos, 487.558 enfermos e feridos leves e graves, e 6.181.406 pessoas deslocadas e desabrigadas. Do total de desastres, 57,8% foram de origem climatológica, com predomínio da seca e da estiagem, afetando 49.868.081 pessoas, que corresponde a 51,7%. E apesar de apresentarem baixas taxas de mortalidade e letalidade, demonstraram altas taxas de morbidade, de 309.529 pessoas. E os eventos hidrológicos, principalmente inundações e alagamentos, corresponderam a 32,7% do total, com 38.836.257 afetados. E observa-se que os desastres do tipo hidrológico apresentam a maior mortalidade dentre todos, equivalente a 1.567 pessoas com letalidade de 4,003 para cada 100 mil. Desastres geológicos, apesar de representarem uma baixa percentagem do total de eventos, equivale a 2,72%. Apresentaram a segunda maior mortalidade, correspondendo a 40,1% das mortes, com mortalidade de 39,59 para cada 100 mil habitantes, 9,82 vezes maior do que o dos hidrológicos. E, finalmente, os eventos meteorológicos representaram 7,2% dos desastres, apresentando taxas de morbidade e mortalidade muito pequenas, apesar de o número de afetados ser maior do que o observado nos casos de eventos meteorológicos. E o perfil dos municípios brasileiros de 2007 apontou que, nos 4 anos anteriores ao da pesquisa, 48,6% dos municípios brasileiros reportaram terem sido atingidos pela seca, 31,0% por alagamentos, 27,2% por enchentes, 28,6% por enxurradas e 15% por escorregamento ou deslizamento de terra. E dos municípios atingidos pela seca, 82,6% pertenciam à região Nordeste, ao que estudos atribuem 2 razões principais, que é a grande variabilidade interanual das chuvas e a baixa capacidade de armazenamento de água do solo. E somente 10,7% dos municípios da região sul sofreram com a seca. Além disso, 20,1% dos municípios foi reportada a concentração de poluentes na água, exigindo ampliação da captação e do tratamento. E 8,1% reportaram a ocorrência de perdas humanas. E entre os atingidos pelos alagamentos, que é o evento hidrológico relacionado com a interferência humana na permeabilidade do solo, as maiores concentrações foram nas regiões sul, de 53,9%, e sudeste, de 35,9%, e a menor no nordeste, de 13,2%, o que podemos atribuir às maiores taxas de pluviosidade e de urbanização das 2 primeiras em relação à última. E observou-se que, de todos os municípios com mais de 500 mil e dos entre 100.001 habitantes e 500 mil habitantes, 92,9% e 80,2%, respectivamente, registraram alagamentos.
e enquanto mesmo ocorre com somente 28,0% dos municípios com até 100 mil habitantes. E regiões mais urbanizadas foram as mais atingidas, a gente pode constatar isso. E nas enchentes, inundações graduais que ocorrem sazonalmente em sua maioria, novamente a região sul apresentou maior porcentagem de municípios atingidos, e a Nordeste a menor porcentagem. E nas enxurradas, o padrão se manteve com 55,3% para a região sul e 8,2% para a região nordeste, tanto nas enchentes quanto nas enxurradas. E novamente, áreas mais urbanizadas foram as mais afetadas, nos municípios com mais de 500 mil habitantes. Os municípios com mais de 500 habitantes sofreram respectivamente com inundações e enxurradas. Dos com 100 mil e 1 a 500 mil habitantes, o percentual foi de 61,9% em ambos os casos, e finalmente, com até 100 mil habitantes, o percentual foi de 25,1%. E sobre o escorregamento ou deslizamento de encostas, resultados principalmente da expansão urbana sobre zonas de encostas, a região sudeste, com 21,2%, e sul, com 24,8%, foram as mais atingidas, enquanto o centro-oeste, mais provavelmente devido à planicidade de seu relevo e à menor ocupação do território, foi a menos atingida, com 3,2%. Por tamanho da população, os municípios entre 100 mil e 500 mil habitantes, e os de mais de 500 mil habitantes registraram, respectivamente, 43,7% e 61,9%. E nos com até 100 mil habitantes registraram um percentual de 13,1%. E, por último, essa parte de desastres naturais, um estudo técnico feito na Confederação Nacional de Municípios reportou que em 2020 foram feitas 13.065 decretações pelo município de situação de emergência por desastres para a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. E considerando as relacionadas à pandemia. E, além disso, nesse ano, 41.148.193 pessoas foram afetadas direta ou indiretamente por desastres, sem considerar as vítimas de Covid-19. E é importante ressaltar também que no mesmo estudo, no período de 2016 a 2019, a média do número de decretações foi de 4.067, e houve aumento considerável e anormal, que foi de mais de 221% no período de 2020, e o que se deve muito provavelmente à Covid-19, indicando possivelmente que a pandemia tornou os municípios mais vulneráveis ao desastre. Agora eu passo a palavra para a Giovana. Obrigada, Alberto. Boa noite a todos. Vou dar prosseguimento aqui. Eu vou falar um pouco sobre a atenção primária à saúde e a relação dela com os desastres naturais, né? Eu acho que a promoção, a atenção primária em saúde, ela possui vários encargos. E alguns deles são mais óbvios, vem à cabeça de todos, né? Como, por exemplo, a resolução de queixas mesmo dos pacientes, e outros são um pouco menos óbvios, né? Como, por exemplo, a promoção em saúde, a vigilância em saúde, e também o papel da APS de ser a porta de entrada, realmente, né, de todos os usuários, às vezes, do sistema de saúde, né, perpassar aí pela APS. E tendo esse cenário em mente, e ainda juntando aí o parecer da Organização Pan-Americana de Saúde, né, que declarou que políticas de mitigação, de preparação e de resposta eficiente aos desastres são uma responsabilidade dos órgãos de saúde, a gente percebe que a APS ela tem um papel aí central na coordenação desse cuidado e na elaboração dessas estratégias para que as respostas aos desastres sejam mais rápidas, mais eficientes e que garanta mesmo o sucesso, né, de todo o corpo de saúde que possa vir depois para ajudar aí as vítimas de desastres, né? E é nesse sentido também que a APS é importante, né, para capacitar os seus profissionais, não só numa perspectiva de pensar na relação saúde-doença, né, no tratamento da queixa daquele paciente,
mas também numa questão de capacitar esse profissional de uma maneira que ele leve em conta, quando ele está atendendo uma vítima de desastre natural, os problemas socioambientais, as imposições culturais que aquele paciente ou que aquela comunidade afetada, né, está sofrendo, e isso tudo é um encargo da APS, né, para ajudar aí essa atuação de uma maneira mais global desse paciente. Entretanto, isso é o que está na parte documental e nos pareceres dos órgãos de saúde. Na realidade, a gente percebe que a APS ela enfrenta aí muitos problemas, né? E alguns desses problemas são o desconhecimento mesmo das melhores estratégias de abordagem dos problemas que são mais recorrentes numa população de determinado local, né? Uma falta de tempo para ter um treinamento e uma formulação de planos de ação que envolvam os profissionais de saúde, mas que também englobem os próprios usuários do serviço de saúde, para que eles consigam entender, né, quais são as ações que devem ser tomadas aí numa situação de desastre, enfim, dificuldade de protocolização de documentos, né, e dentre outros, são muitos os problemas que a APS brasileira enfrenta hoje, né. E aí, nas nossas pesquisas, a gente percebe, então, que algumas das soluções para mitigar esse problema da atenção primária à saúde seriam, por exemplo, o agrupamento de informações médicas de determinadas pessoas com base de certa forma, se eles vivem juntos, se eles são de uma mesma família. Uma outra estratégia aí também para melhorar o sucesso da APS seria uma elaboração prévia de mapas de risco de uma determinada comunidade, de forma que todos os profissionais, independentemente se ele chegou naquela comunidade ontem, se ele chegou tem 10 anos, que todos esses profissionais consigam ter aí uma conversa universal, padronizada, e que eles consigam entender esses mapas de risco, que a população também consiga não só acessar, mas compreender esses mapas de risco, né, saber o que fazer com essa informação numa situação de emergência é muito importante, e que essas seriam algumas das estratégias mesmo para mitigar os problemas que a APS enfrenta hoje, né? E aí, partindo da perspectiva do que nós já temos no Brasil para tentar resolver esses problemas, atualmente existe, né, foi criado pelo Ministério da Saúde em 2013, o Plano de Respostas às Emergências de Saúde Pública, né? Esse plano, ele tem aí o reconhecimento de vulnerabilidades, ele elenca também as estratégias coordenadas de atuação que devem atuar a depender de cada tipo de emergência, ele ranqueia as emergências, enfim. E também mostra que o profissional de atenção primária à saúde é o profissional mais capacitado, né? A gente percebe isso não só pelo que eu já falei aqui, pelo que o Alberto já falou aqui, mas também por números. 89,3% dos profissionais da APS declararam participar de atividades ligadas à gestão de desastres, né? Então, isso mostra o tanto que eles estão capacitados aí para serem os coordenadores do cuidado, né? Enfim, desse papel todo da APS. E agora, passando ainda para um viés que relaciona não só a APS e desastres, mas que relaciona esses dois, a Covid-19, né, o momento pandêmico que a gente está, que eu vou começar a falar agora. Em março de 2020, eu acho que é um de notório saber aqui para todos, a OMS declarou a pandemia da Covid-19, né? E esse cenário, apesar de muitos, às vezes, não conseguirem pensar dessa forma, né? É um desastre natural biológico. Não acontece em nível macroscópico, às vezes como o rompimento de uma barragem, tudo mais, mas a Covid-19 é considerada um desastre natural biológico de nível mundial. E isso afeta todas as esferas aí em que a população está inserida, né? E com o SUS, com a atenção primária, não seria diferente. É importante destacar que antes da pandemia já existiam problemas que o SUS tratava, né? Que a atenção primária também dava atenção em relação aos desastres naturais. Um exemplo disso, por exemplo, é o rompimento da barragem de Brumadinho e a atenção longitudinal, né, que o SUS deu a essas pessoas e que dá até hoje às vítimas de Brumadinho. Então, em Brumadinho, teve a atuação de equipes de saúde da família, teve a atuação de equipes do NASF, de equipes de atenção secundária, de acompanhamento. E não é porque a pandemia veio que os desastres naturais que não são relacionados à pandemia pararam de ocorrer. Então, agora nós temos um cenário que nós temos uma atenção que precisa ser dividida, né? Que é a situação da Covid e a situação aí dos desastres naturais que já ocorriam e que continuaram ocorrendo, né?
E a gente percebe, então, passando aí para números, né? Estudos recentes mostram que a taxa média de consultas de 2018 até o fim de 2019, ou seja, a época pré-pandemia, essa taxa média de consultas era de 424,1. E de fevereiro a dezembro de 2020, ou seja, no momento pandêmico já, essa média caiu para 232,7. Isso representa, então, uma redução de 45,1% da taxa média de consultas, né? E aí, quando a gente vai olhar e procurar saber o porquê que essas consultas diminuíram, a gente percebe que é uma explicação multifatorial, né? Primeiramente, os profissionais que trabalhavam aí na APS tiveram que ser remanejados, muitos deles, para atuar na linha de frente, né, do combate à pandemia. E um outro fenômeno também que nós notamos que estava ocorrendo é que muitas pessoas que precisam do acompanhamento contínuo ficaram com medo. Então, o medo apareceu aí no pensamento da população e fez com que elas parassem de procurar a ajuda médica por medo mesmo de uma exposição, né, no ambiente hospitalar, uma infecção e tudo mais. E que isso agravou, né, o cenário aí do atendimento da PS, que foi prejudicado. Além disso, a gente também percebe que tiveram muitas dificuldades aí por parte da atenção primária em relação a recursos financeiros que tiveram que ser também realocados, divididos, recursos infraestruturais para o atendimento, né, de uma doença como o Covid-19, enfim. E esse atendimento da Covid-19, ele ameaça, então, a quebra da longitudinalidade que a APS realmente traz, né? E isso é um problema muito importante, é um problema que a gente tem que ter muita atenção. Então, por fim, a gente concluiu que os desastres ambientais, eles representam, né, em primeiro plano, claro, um dano para o indivíduo, mas que eles também representam um dano ao sistema de saúde, né? E que eles estão sendo cada vez mais recorrentes, esses desastres, cada vez maiores e mais recorrentes. E que, portanto, é necessário preparar esse sistema de saúde melhor, né, para o futuro, e que a APS precisa estar em um papel central na coordenação dessa preparação e de uma resposta rápida e preventiva também a esses eventos, né? E em perspectivas ainda mais a longo prazo, também é importante fundamentar, juntamente à APS, políticas públicas, né, que tenham embasamento científico, e aí também a gente entra na importância da pesquisa científica, né, que pesquise mais sobre a APS, sobre os desastres, como plano de fundo, para fundamentar essas políticas públicas, né, que dê um atendimento melhor à população afetada, né, e de forma também a não causar mais danos aí, né, mais um ônus aí ao sistema de saúde. E essas ações também são necessárias tendo em vista o pano de fundo que a gente tem aí, que são os objetivos da Agenda de Saúde Sustentável para as Américas, né? Então, é basicamente isso o nosso trabalho. Eu queria agradecer a atenção de todos. E é isso. Muito obrigada, pessoal. Eu e o Alberto, nós agradecemos a oportunidade aí. Perfeito, gente. Muito obrigado, Alberto. Muito obrigado, Giovana. E agora eu gostaria de chamar o José para ele fazer o seu parecer quanto ao trabalho. Fique à vontade, José. Certo. É um trabalho que eu gostei muito de ler. Eu acho que é um tema especificamente que tem muito potencial para ser desenvolvido, principalmente quando vocês pensam na lógica do sistema de saúde, porque a gente tem uma perspectiva anterior, principalmente após os rompimentos das barragens, de uma questão epidemiológica, em pensar em quais são as doenças, quais são as questões em saúde que mais acometem aquele tipo de população, mas você ainda tem uma escassez de pesquisas científicas dentro da área de como nós vamos nos organizar como sistema de saúde e como a gente vai avaliar, como a gente vai qualificar nosso sistema de saúde, principalmente nosso sistema único de saúde. Sim, como que a gente vai fazer com que essas pessoas, elas peguem essas evidências científicas de epidemiologia e elas consigam englobar essa evidência científica dentro da prática e trabalhar ali. Eu acho que é um tema bem inovador, eu acho que é uma perspectiva, sim, que eu espero que vários grupos de pesquisa estejam caminhando, principalmente para a gente poder entender e desenvolver um SUS mais forte e um SUS mais eficiente, e que consiga atender cada vez mais a demanda da nossa população brasileira. Parabéns pelo trabalho. Agora eu passo a palavra para o Josimar.
Então, o que dizer desse trabalho? É, parabéns ao grupo, foi um trabalho muito bom de se ler. Hoje eu trabalho especificamente com gestão de informações. E a gestão de informações, ela também envolve a gestão de conflitos. Dentro da gestão de conflitos, nós temos justamente os desastres naturais também. É, quando eu vi o trabalho de vocês, eu perguntei através do título. Gente, é impossível um grupo de acadêmicos estar abordando tão bem princípios de Global Health. Foi muito boa a discussão de vocês, o trabalho muito bem estruturado, uma visão muito bem ampliada relacionada à atenção primária. Eu tive algumas anotações referentes à estrutura do trabalho, mas fora isso, o trabalho de vocês, o desenvolvimento, realmente não está a título de nível acadêmico. Ele tem uma estruturação muito boa, principalmente quando vocês agrupam as referências, porque nós não temos referências na área de gestão de conflitos, nós não temos tantas referências assim com padrão A de qualidade. E foi muito boa a forma com que vocês estruturaram, através dos pactos, através das políticas. Foi um trabalho muito bom de se ler. Não tenho considerações referentes a conteúdo de trabalho, está muito bom. As minhas considerações são puramente a BNT. E agora eu vou ler o parecer de vocês. O trabalho apresenta uma visão extremamente inovadora relacionada à atenção primária, além da atuação através da área de resolução de conflitos por caráter público. Apresenta uma boa estruturação referente ao desenvolvimento do material. A abertura de referência para o período de 10 anos se justifica pela baixa de publicações em torno da atenção primária, e nós recomendamos o ajuste de determinados tópicos para publicação, como nota final 9,15. Parabéns para vocês, e logo depois dessa resolução, vamos publicar esse trabalho. Precisamos de mais conteúdo para atenção primária. Fiquem à vontade para comentar. Eu só queria agradecer os pareceres, foi bem animador. São, acho que uma área que a gente precisa de mais trabalhos ainda. Acho que parecer anima um pouco para buscar mais um pouco de estudos nessa área e produzir mais. Obrigado. Queria agradecer também a oportunidade, né, desse evento e por poderem ouvir a gente, darem os pareceres. E é isso aí, vamos juntos. Então, pessoas, gostaria de agradecer imensamente a participação de todos. Hoje foi nosso primeiro dia de apresentação dos trabalhos científicos. Nós teremos nosso sábado, nós teremos a nossa segunda-feira também para apresentação. E nós convidamos a todos para conhecer um pouco mais do que as ligas acadêmicas estão desenvolvendo, porque é extremamente importante nós engajarmos mais a produção a nível acadêmico. E esperamos dar continuidade também a esse processo. Então, abraço para todos e boa noite. Boa noite, muito obrigada. Boa noite. Boa noite, pessoal.